Ei pessoal, infelizmente não deu pra gente ter nossa aula na quarta-feira, né, porque o carro estragou. Mas agora eu vou gravar uma videoaula rapidinha sobre sais minerais e depois eu vou gravar um outro vídeo sobre aminoácidos. Aminoácidos é um assunto que tem que ficar muito claro pra vocês, entendeu? Tem que ter um bom entendimento, porque a partir do estudo de aminoácidos a gente vai poder adentrar o assunto de proteínas. Então é muito importante que aminoácidos esteja na ponta da língua, porque vai ser importante para a gente seguir com a matéria. Já vou pedindo desculpa pelo barulho, mas é porque eu tô no terreiro. Tem uns bichinhos ali e é difícil mandar eles ficar calados, eles não me obedecem, não estão nem aí pra mim, não me respeitam nem um pouco. Então vamos assistir um pouquinho da aula, né? Sais minerais. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os principais sais minerais que costumam cair em prova. São os mais importantes de serem estudados. Não se preocupem em decorar cada função de cada sal. Isso é basicamente impossível e não faz nenhum sentido. Porque a gente decora hoje a função do sal mineral, daqui 3 meses não lembra mais. Então, a intenção aqui não é decorar funções, e sim entender a associação dele, tanto com o meio ambiente, né, para o meio ambiente, como a função, né, e como ele está associado aos organismos, tanto os animais quanto as plantas. Então, não precisa se preocupar em decorar, e a gente vai rever a maioria desses sais quando a gente estiver estudando fisiologia e citologia. Então, a gente vai ter ainda uma boa caminhada com esses minerais, então não precisa se preocupar em decorar. Bom, o primeiro sal que eu vou chamar a atenção para ele é o cálcio. O cálcio, ele pode ser encontrado tanto na sua forma solúvel, formando íons, como na sua forma insolúvel. A sua forma insolúvel é a formadora das estruturas, como, por exemplo, os ossos, dentes, as conchas no mar. Então, ele tem uma função muito importante, que é a de dar estrutura para os organismos. A gente tem que ficar atento porque o nosso osso, ele não é formado apenas por cálcio. O cálcio, ele está associado ao fósforo, formando uma molécula chamada fosfato de cálcio, e é isso que compõe os ossos dos animais. Outra função muito importante do sal é atuar no impulso nervoso. Então, ele participa da transmissão do impulso nervoso nos organismos, a forma de íon dele que vai participar dessa reação. O cálcio, ele também participa da contração muscular e ele é considerado o mineral mais abundante no corpo humano, compondo aproximadamente 1,5% do total da massa. Isso faz muito sentido quando a gente para pensar na quantidade de ossos que a gente tem. Tá sendo uma ótima gravação. Então, gente, vocês me desculpam, o vídeo tá assim meio bagunçado, mas é porque eu estou gravando sozinha com o celularzinho na minha mão e a outra mexendo, tá ventando, eu tô aqui fora, local mais iluminado da casa. Mas vamos continuar, né? É o que tem pra hoje. Bom, uma outra coisa muito importante da gente lembrar são as doenças associadas ao cálcio. Como, por exemplo, as doenças causadas pela falta de cálcio. A gente deve lembrar que existem 2 doenças principais que são causadas pela deficiência desse mineral. Uma acontece na infância e a outra na fase adulta. A doença que ocorre por falta de cálcio na infância é chamada de raquitismo. O que é o raquitismo? Raquitismo é quando a falta de cálcio vai comprometendo a formação das estruturas ósseas. Então, se manifesta na criança como, por exemplo, aqueles ossos bem fininhos, geralmente tortos. A criança que tem raquitismo, geralmente ela tem que fazer um tratamento com uma botinha para tentar, né, colocar o osso no lugar. E isso é causado pela deficiência do cálcio. A outra doença que ocorre quando a pessoa é adulta é a osteoporose, que é nada mais nada menos do que o enfraquecimento dos ossos e a formação de alguns poros pela falta de cálcio. E é importante a gente citar que a osteoporose é uma doença muito mais comum nas mulheres. A cada 10 casos de osteoporose, 8 são em mulheres. A mulher,
ela absorve a maior parte do cálcio da sua vida até os 22 anos. Depois disso, a absorção não é tão boa. E por falar em absorção, existe uma outra observação que eu quero fazer, que é a relação do leite com o café. O leite com o café não é a melhor forma de se beber o leite para ter uma boa absorção de cálcio, porque o café ele inibe a absorção do cálcio. Então, sempre dê preferência para achocolatados ou frutas, principalmente frutas, é a melhor forma de consumir o leite. E onde que é encontrado, esse cálcio? O cálcio ele é encontrado tanto no leite e seus derivados, como em cereais, leguminosas, nozes e também na sardinha. A sardinha costuma ser rica em cálcio. O fósforo, assim como o cálcio, ele está presente nas estruturas ósseas e nos dentes, e ele participa da formação dos ácidos nucleicos, ou seja, nosso DNA e o RNA. Eu não marquei aqui, esqueci de fazer a setinha, mas ele também está associado à formação da membrana plasmática, que é uma membrana que possui uma bicamada fosfolipídica, então ele também está aqui. Ele é muito importante. Ele é muito importante no metabolismo de glicídios e ele é o ânion em maior quantidade intracelular, ou seja, dentro da célula. Onde a gente pode encontrar o fósforo? No leite, seus derivados, carne, peixe, cereais, tudo isso costuma ter uma quantidade boa de fósforo. Outro sal muito importante é o iodo. O iodo, ele participa da formação dos hormônios triiodotironina e tetraiodotironina, que são formados na tireoide. E o iodo, apesar que a setinha aqui está apontando para a tireoide, não é a tireoide não, gente. É o iodo. O iodo ele vai estimular a mitocôndria. Deixa eu fazer esse trem direito aqui, Senão parece que é a tireoide que está estimulando. Mas é o iodo. Ele vai estimular o desenvolvimento das mitocôndrias. Esses hormônios aqui, o T3 e o T4, triiodotironina é o nome do T3 e tetraiodotironina ou tiroxina é o nome do T4. Eles são importantíssimos porque eles vão regular o metabolismo geral do organismo. Então, por exemplo, quando a pessoa tem hipotireoidismo, que é a falta, dos hormônios tireoidianos, ela vai se sentir cansada, letárgica, ela vai começar a engordar. Por quê? Porque o metabolismo dela vai ficar baixo, vai ficar lento por falta desses hormônios. Quando ela tiver hipertireoidismo, alguém que tem hipertireoidismo, acontece o contrário. A pessoa fica agitada, a pessoa fica nervosa, não consegue dormir direito. Por quê? Porque o metabolismo dela está super acelerado. Então, e onde que é encontrado o iodo? O iodo ele é encontrado nos alimentos que vêm do mar. Algas, frutos do mar, peixes. Porém, existe uma lei que determina que o sal de cozinha ele seja iodado. Por quê? As pessoas que vivem afastadas do litoral, elas estavam tendo muito problema de hipotireoidismo, porque não estava tendo iodo suficiente na alimentação delas, e aí a tireoide começava a aumentar, para tentar produzir mais desse hormônio, porque o corpo dela entendia que estava faltando hormônio. Então a tireoide aumentava para tentar produzir mais hormônio, porém não tinha o iodo para produzir. E aí a pessoa ficava com aquele bócio, que era aquele inchaço no pescoço, que era a tireoide aumentada. Então foi determinado que todo sal de cozinha fosse iodado para poder resolver o problema da hipotireoidismo. O flúor é um sal mineral que vai também participar da formação dos ossos e ele compõe os esmaltes do dente. Por isso que em regiões que o teor de flúor é baixo, é acrescentado esse sal mineral para que os dentes fiquem protegidos. O excesso de flúor pode causar uma doença chamada fluorose, que é a lesão óssea, e manchas no dente. O cloro, ele é um ânion em maior quantidade fora da célula, ou seja, ele é um ânion que está em maior quantidade na região extracelular. Ele é muito importante para manter o equilíbrio hídrico do organismo. E ele, juntamente com o hidrogênio, forma o ácido clorídrico que é encontrado no estômago de vários animais. A principal fonte de cloro é o sal de cozinha.
O nitrogênio ele é importantíssimo porque ele participa da formação dos ácidos nucleicos e também da molécula de ATP e faz parte também de diversas proteínas, então o nitrogênio é importantíssimo. Ele é fundamental para as plantas, porém a planta só consegue absorver ele na sua forma de nitrato. O sódio, ele é um sal que vai participar da condução do impulso nervoso. Ele também está presente na manutenção do equilíbrio hídrico. Ignorem. Do equilíbrio hídrico ou osmótico. Ele é o maior... Sai. Ele está presente em sua maior parte no meio extracelular. A gente vai ver a importância dele quando a gente estiver estudando sobre a bomba de sódio e potássio. Ele participa também na síntese de proteína e na respiração celular. O excesso de sódio no organismo ele pode causar uma doença chamada de hipertensão. E ele está presente em praticamente tudo. Até na água mineral, se vocês lerem o rótulo, tem sal. Porém, ele é encontrado em maior quantidade no próprio sal de cozinha. O potássio ele vai ter praticamente a mesma função que o sódio, que é a condução do impulso nervoso, a manutenção do equilíbrio hídrico e a síntese de proteína. Ele está presente em maior concentração no meio intracelular. E ele pode ser encontrado tanto em carnes quanto frutas, lembrando que a banana, é uma importante fruta. Nossa, ficou horrorosa a minha banana. É uma importante fruta riquíssima em potássio. O magnésio é um mineral muito importante. Ele participa da fosforilação, que sintetiza o ATP nos animais, e participa da formação de algumas enzimas. Já na planta, ele é um mineral de extrema importância, essencial, por quê? Porque ele constitui a clorofila. Aqui nós temos representado um desenhozinho muito mal feito da clorofila. Notem como que ela se parece com a hemoglobina humana. Tá vendo? É bem parecido. Ele é encontrado principalmente, nos vegetais e plantas verde escuro. Como a gente falou, ele faz parte da clorofila. Então, tudo que tem um pigmento verde bem escuro é riquíssimo em magnésio. E já o ferro, ele é o pigmento presente no nosso sangue, Nosso sangue é vermelho por causa do ferro, que dá essa coloração. Ele é encontrado de duas formas. A forma ferro mais 2 e a forma ferro mais 3. O ferro mais 2, ele é um componente dos animais, é o ferro presente no organismo dos animais. E o ferro mais 3, ele é o que é encontrado nas plantas. O ferro ele está presente na formação da hemoglobina, como eu representei ela aqui, que está dentro da hemácia. A hemoglobina ela é uma proteína de membrana que tem como principal função o transporte de gases, ou seja, é essa moléculazinha aqui, a hemoglobina, que não é uma molécula, é uma proteína, que vai pegar o oxigênio e o gás carbono, por exemplo, e ficar transportando no nosso corpo. O ferro ele também está presente na mioglobina, que tem como função armazenar oxigênio nos músculos, e no citocromo, que tem como função o transporte de elétrons. A carência de ferro pode causar uma doença chamada anemia ferropriva ou ferropênica. E o ferro ele é principalmente encontrado em carnes, vísceras de animais e vegetais e plantas verde escuro, como espinafre, couve. Porém, a gente tem que ficar atento porque o ferro ele não é um mineral de fácil absorção pelo organismo. Então, por exemplo, de um bife de fígado, você consegue absorver aproximadamente só 10% do ferro. Porém, se você consumir algum alimento rico em vitamina C juntamente com a sua fonte de ferro, você vai conseguir absorver muito mais quantidade. Então, se você for tomar, por exemplo, um suco de couve, coloca lá um suco de laranja. Se você for comer um bife de fígado, toma junto com um suco de laranja, porque isso vai aumentar em muito a sua absorção de ferro. O cobre também é um pigmento respiratório.
Ele faz parte da composição da molécula de hemocianina e ele é encontrado no sangue de alguns animais, como os crustáceos e os moluscos. Aqui eu representei uma lulinha, né, muito bonitinha, de sangue azul. E a função dele também é o transporte gasoso. Temos também o cobalto, né, que não costuma cair muito em prova, mas é um sal mineral muito importante. Ele faz parte da vitamina B12 e ele participa da regeneração das células nervosas. Por isso ele tem uma função muito importante. A falta de cobalto pode desencadear um tipo de anemia chamada anemia perniciosa. E são apenas esses sais que a gente vai estudar. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre algum outro sal, mas os principais são esses aqui. Até mais!